caro colega, cara colega. Hoje a gente vai falar sobre o mConf. O mConf é uma plataforma de videoconferência, tá? Muito interessante, também tem alguns recursos que o colega pode aproveitar. Ele é baseado na plataforma Big Blue Bottom, que é um projeto livre de sistemas de videoconferência, tá? E, além disso, o mConf, ele faz parte, ou ele é a plataforma utilizada na RNP. Então, caso a sua instituição ela esteja vinculada, né, à RNP, e aí cabe você dar uma olhadinha na sua instituição se isso ocorre, provavelmente você vai ter algum acesso do Big Blue Bottom ou do mConf nessa instituição. Na verdade, os sistemas eles são pareados, tá? O mConf é um sistema baseado no Big Blue Bottom, então acaba que esses dois sistemas eles meio que se confundem, tá? Um ajuda o outro no desenvolvimento, tá bom? Mas é basicamente o mesmo sistema, é um sistema baseado no BBB, tá? Bom, o que o mConf tem aqui para você de informação? O mConf, como eu acabei de dizer, é um sistema de videoconferência. E como um sistema de videoconferência, ele apresenta algumas características interessantes, por exemplo, para aquele colega que quer usar essa ferramenta para dar aula para os seus estudantes, tá? Como todo sistema de videoconferência, ele tem aquelas opções básicas desse sistema, como um bate-papo, você pode compartilhar notas, você pode compartilhar tela, então é um sistema bastante completo nesse sentido. Mas ele tem algumas funções adicionais que podem ser de interesse para o colega, tá? Bom, rapidamente falando da tela aqui do mConf, a gente tem aqui uma parte de perguntas, tá? Então, caso alguém faça alguma pergunta, você vai verificar aqui no seu sistema. A gente também tem um bate-papo público, então se alguém mandar uma mensagem para você de bate-papo, essa mensagem vai aparecer aqui automaticamente no seu sistema, tá bom? Então, esse notas compartilhadas é interessante que durante uma eventual sessão, os usuários eles possam, de forma conjunta, editar um documento, mudar uma parte, né, propor textos, é bem interessante, tá? Aqui aparecem os usuários ativos, tá? Então, os usuários, dependendo do seu nível de prioridade, tá? Ele pode limpar o ícone de status, ele pode colocar todo mundo em mudo, ele pode colocar todo mundo em mudo, exceto o apresentador, ele pode salvar os nomes dos participantes no arquivo, ele pode restringir alguns participantes de entrarem nessa sessão, tá? Tem também uma política de convidados em que você basicamente muda a configuração, como que essa política de moderação vai ocorrer, tá? Se se o usuário faz alguma pergunta ao moderador, se ele permite que todos façam, se ele rejeite todos, tá? Aqui também a gente vai ter o status de conexão, tá? Em que você vai ser reportado a respeito de caso haja algum tipo de deficiência da sua rede de internet, tá? Da sua conexão com os demais usuários, ok? Aqui também você pode criar salas de apoio, tá? Então, você pode criar salas de apoio com uma quantidade específica de usuários, tá? Em que cada um desses usuários vão entrar especificamente numa sala para eles discutirem entre si um determinado ponto. E aí, depois que terminar essa duração, essa sala é encerrada e todos os usuários voltam para a sala principal. Então, é um outro recurso bastante interessante aqui do mConf, tá? Além de você ter o canal de videoconferência, você pode criar salas individuais temporárias em que partes desses usuários possam acessar, tá? Então, um recurso adicional muito interessante. Aqui à direita, nos 3 pontinhos, a gente tem algumas outras funções bem interessantes, como, por exemplo, alternar para tela cheia, abrir configurações. Então, se você clicar aqui, você vai ver várias configurações a respeito de como que vai operar essa sua sessão, se você vai fazer alguma coisa de economia de dados para evitar de sobrecarregar a sua rede de internet. Então, são algumas configurações que você pode fazer aqui ao longo do tempo, tá? Mais aqui à esquerda em mais ações, tá? Se você clicar aqui em mais ações, você vai ter alguns outros recursos adicionais aqui no mConf, como por exemplo, você pode iniciar uma enquete entre os seus usuários, né, entre aquelas pessoas que estiverem naquela sessão. Então você pode criar uma enquete personalizada para que esses usuários possam responder sim ou não, verdadeiro e falso. Então é uma opção para você, por exemplo, criar uma enquete em que você dá um texto, tá? E você verifica quais as respostas que estão sendo dadas para essa enquete que você está criando, ok?
Você também pode carregar uma apresentação, ou seja, caso você clique aqui, você pode carregar algum arquivo PDF, algum arquivo default que você joga aqui e você pode verificar isso em tempo real durante a sua apresentação, tá? Então, a opção que você já abre diretamente um arquivo para ser discutido na sua reunião. Aqui você também consegue ativar um cronômetro. Então, esse cronômetro é bem legal, porque, por exemplo, você está aqui, ó, logo que você clica aqui em ativar cronômetro, tá? Você vai ver que aqui em cima aparece um pequeno marcador, que no momento em que você iniciar esse cronômetro, tá? Isso vai começar a correr o tempo, tá? E isso vai ser tipo um alerta para os seus usuários, né? Eventualmente de tempo que eles têm disponível para falar, tá? Então, tem algumas classes aqui de cronômetro, tá? Que você pode colocar como cronômetro ou como um temporizador, em que você fala o tempo em que isso vai percorrer, tá? E findo esse tempo, ele vai dar uma informação para você de que esse tempo terminou, tá? Então, é um recurso interessante para você fazer um controle de ação dos seus usuários, do tempo que eles vão falar, etc. O mconf também ele vem com o recurso de transmitir sessão. Então, nesse caso aqui, a gente tem um modo de transmissão via RNP, tá? O RTMP. O RNP é o padrão de serviços públicos da RNP, tá? Então, todas as instituições que estão vinculadas ao RNP, ao escolher esse formato, você pode gravar a sua reunião, gravar a sua videoaula lá no canal do vídeo @RNP, tá? Ou você pode escolher aqui também uma URL de transmissão. Então, caso você tenha um outro sistema de stream, que, por exemplo, poderia vir a ser o YouTube, por exemplo, tá? Você pode passar essa URL de transmissão e iniciar a transmissão. Naturalmente, talvez aqui no YouTube você vai precisar, em algum momento, de cadastrar essa chave de transmissão, tá? Mas é um recurso adicional. Você pode fazer o stream dessa transmissão via o mconf, tá? Aqui embaixo ele também permite você abrir múltiplas notas, tá? Então você consegue ter aqui várias notas em que eventualmente usuários diferentes podem aqui utilizar. Então você está fazendo um texto aqui, um outro companheiro seu, uma outra equipe está fazendo um texto aqui. Então é bem interessante para você ter múltiplas notas, múltiplas ações que você pode tomar neste momento, tá? Mais aqui ao meio a gente tem as informações básicas de controle do seu sistema de gravação, tá? Então você pode vir aqui e falar. Se você iniciar o seu microfone aqui, vai aparecer o seu nome aqui em verdinho com o microfone ligado, tá? Aqui em verdinho. Todas as pessoas que tiverem com o seu microfone ativo, os seus nomes vão aparecer aqui em cima, tá? Um do ladinho do outro, tá? Logo que você fecha o seu microfone, esse microfone ele é fechado, ele aparece em vermelhinho aqui e o seu nome se esconde, tá? Aqui eu tenho um recurso de compartilhar webcam, então se a gente setar esse recurso aqui de webcam, ele vai tentar abrir o webcam. Nesse caso aqui ele vai localizar quais as webcams que estão disponíveis, só que como eu estou usando a webcam ali, essa webcam principal para a gente fazer a discussão, eu vou abrir a do laptop, só para que você veja, tá? Que ele vai iniciar a gravação aqui da webcam, tá? Então ali você já está vendo que eu estou aqui ó, na lateralzinha, tá? Então se eu der um iniciar, você deve ver a minha imagem aparecendo, tá? Você vai ver aqui que vai aparecer a minha imagem nesse quadradinho, então além do meu nome e o microfone, também aparece um pedacinho da minha câmera, tá? Que é exatamente a câmera da webcam, a câmera do laptop que está aqui ao lado, que eu estou monitorando aqui a minha aula, tá? Então, você também tem a possibilidade de compartilhar suas câmeras, tá? Eu só vou tirar aqui a câmera para não consumir uma banda de internet muito alta, tá? Então, vou interromper. Muito bem. Aqui eu também tenho a possibilidade de compartilhar uma tela. Então, por exemplo, se eu for compartilhar aqui com vocês, tá? Eu posso selecionar uma janela ou tela e eu vou selecionar exatamente a tela do OBS Studio, que é o que eu estou usando para dar aula para vocês. Então, eu posso compartilhar no meio dessa reunião essa tela do OBS. Então, além de você ver a minha câmera lá no cantinho, a minha câmera aqui em cima, você vai ver a reprodução de todas as instâncias do OBS aqui, tá? É claro que tende a ficar um pouquinho mais lento, porque tem muita instância de vídeo sendo transmitida. Além da instância que você está assistindo, todas essas instâncias internas, tá? Então, pode vir a ficar um pouquinho mais lento. Eu posso parar o compartilhamento da tela, aí eu vou voltar
para a tela principal do mconf, tá? E eu posso vir aqui, eventualmente, selecionar uma outra tela qualquer. Por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar a tela inteira do meu computador, tá bom? Então, selecionando a tela inteira do meu computador, tá bom? Você vai ver a tela dos dois monitores. Como eu tenho dois monitores, eu tenho um monitor aqui à direita que está transmitindo o OBS para vocês, e tem a minha tela à esquerda, que é exatamente a tela do computador principal, né? A tela principal que eu estou fazendo essa gravação com vocês, tá bom? Então, você tem vários recursos aqui para compartilhamento de telas aqui com o nosso mconf, tá? Ótimo. E aí, cada um dos usuários que acessarem essa reunião, tá? Ele vai ter o seu quadradinho aqui ao lado, com a sua câmera de webcam ou a câmera que ele esteja utilizando, tá? Ele vai poder falar com vocês aqui, tá bom? Então é isso aí. Alguns recursos bem interessantes que o mconf tem são alguns recursos que permitem que você faça alguma demonstração durante a sua transmissão, tá? Então, por exemplo, aqui você tem inicialmente um slide principal, que é o slide de padrão do mconf, tá? Então, ele vai deixar isso para você assim, mas se você vier aqui embaixo, você pode escolher outros slides, tá? Então, por exemplo, se você der um próximo slide, isso aqui vai ser praticamente uma página em branco, em que você vai poder fazer anotações e mostrar alguma coisa para o seu aluno ou para aquela pessoa que esteja assistindo a sua videoconferência, tá? Usando essas ferramentas aqui do lado. Por exemplo, você pode vir aqui e selecionar uma ferramenta de texto, tá? Se você selecionar essa ferramenta de texto, você clica e arrasta, ele cria para você uma caixinha de texto para você escrever algum texto. Oi, meus caros alunos, tá bom? Então, é uma janelinha de texto aí para você poder escrever alguma coisa durante a sua exposição, enfim, falar alguma coisa para os seus estudantes, tá certo? Então, é uma ferramenta bem interessante que em tempo real você já consegue fazer isso para os seus estudantes, tá? Naturalmente, você pode vir aqui e eventualmente mudar a fonte, tá? Mudar a cor da fonte, tá? E você pode escolher as fontes que você quer, tá? Uma outra ferramenta que você tem logo aqui na mãozinha, né? Aqui você tem um T. Quando você clica aqui, você seleciona a ferramenta. Uma coisa bem legal que você pode colocar é eventualmente uma linha. Então, você pode fazer aqui, por exemplo, uma linha nessas cores selecionadas, tá? Por exemplo, aqui um sistema de referência, enfim, tá? Em que você pode vir aqui e mostrar alguma coisa para o seu estudante, ou você quer fazer uma figura geométrica qualquer, assim, por exemplo, tá? Então, é um recurso bem interessante que o professor pode lançar a mão, tá? Além disso, tem uma outra ferramenta, a ferramenta de elipse. Então, supondo que o professor queira fazer um desenho de uma elipse aqui em algum lugar, ele consegue fazer isso. Você também tem a opção de desenhar triângulos. Então, por exemplo, aqui no caso, você já não precisa mais, né, daquela ferramenta que eu mostrei para vocês, tá? Então, você pode vir aqui e desenhar triângulos, tá? Aqui, só para você limpar, já vou pular aqui embaixo de uma vez, você pode desfazer anotações, ou seja, seria o nosso Ctrl Z, tá? Então, quando você volta aqui, ele vai desfazendo as últimas figuras que você vai colocando, tá? Progressivamente. Além do triângulo, você pode desenhar um retângulo também, tá? Então, ele te dá essa ferramenta de desenho, tá? Você também tem a ferramenta de lápis. Então, na ferramenta de lápis é um desenho livre, né? Então, você segura o lápis, segura o mouse, né? O botão esquerdo do mouse, e enquanto você está arrastando o mouse com o botão esquerdo pressionado, você consegue fazer um risco livre aqui, tá bom? Aqui, basicamente, você tem o desfazer alterações ou desfazer anotações. Então, como a gente disse, se você clicar aqui, ele vai desfazendo alterações, as anotações que você vai fazendo nesse sistema. E também aqui você pode limpar todas as anotações que você tem. Então, se de repente você apertar aqui nessa caixinha de lixo, ele limpa a tela toda para você, tá? Esse modo aqui permite um modo multiusuário, ou seja, vários usuários podem configurar essa tela aqui ao mesmo tempo. Note que quando eu coloco aqui o modo multiusuários, eu tenho aqui um marcador que é a minha mãozinha com o meu nome dentro. Então, todas as alterações que eu fizer aqui, elas vão ser feitas pelo meu nome. Mas se houver um outro usuário aqui também, esse usuário também vai poder mexer ou também vai poder fazer essas alterações aqui nessa janela, tá? Lembrando que essa janela ela pode ser, ela pode ter o seu tamanho modificado, tá? Para que você tenha mais espaço, tá? Então, por exemplo, se eu tirar a câmera aqui fora, vou tirar a webcam.
Vou interromper. Note, a tela já tomou um tamanho bem maior, tá? Então aqui você pode, com vários usuários, tá? Você pode permitir que vários dos seus usuários façam essas alterações ao mesmo tempo, tá? Então tem uma ferramenta bem interessante aqui para reuniões, até para aula mesmo, né? Que o colega pode lançar a mão sem ter que lançar a mão de um recurso externo, tá? Então durante uma apresentação, ele está lá passando as suas transparências, eventualmente ele quer fazer alguma anotação. Então ele pode fazer essa anotação por meio dessas ferramentas que estão aqui disponíveis no MConf, tá? Você pode selecionar o tamanho da linha ou do lápis que você for usar, enfim, tá? Você pode selecionar a cor, né? Fazer um outro desenho, uma elipse, talvez aqui com o traço mais grosso, enfim. Então são várias ferramentas interessantes que você tem aqui à sua disposição, tá bom? Além disso, você pode visualizar também alguns atalhos do teclado, tá? Que facilita o seu trabalho durante a exposição, tá? Então, você pode usar aqui esses comandos, Alt-Shift-O para abrir configurações, Alt-Shift-U para ver a lista de usuários, tá? Alt-Shift-M para colocar o seu microfone em mudo ou para falar, Alt-Shift-J se você quiser ativar seu áudio, enfim, são vários, Alt-Shift-G se você quiser fazer um bate-papo privado com um dos seus usuários, tá? Enfim, então todas as ferramentas comuns a um sistema de videoconferência também estão presentes aqui no MConf. Lembrando que o MConf ele é baseado nesse BBB, né? Esse Big Blue Bottom, tá? Então, é uma ferramenta baseada nele e que no caso aqui a gente é uma ferramenta que está ligada direto na RNP. Para quem não conhece, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, tá? Que ela congrega várias instituições de ensino do Brasil, públicas e privadas, fazendo a conectividade dessas instituições acadêmicas por meio de backbones, tá? Então, ela é o backbone de internet, tá? Dessas instituições. E aí, em vários pontos do Brasil, em várias instituições do Brasil, esse link é feito pelas instituições, tá? Então, permite um canal de comunicação de alta velocidade entre essas instituições, tá? E o MConf, ele tá vinculado à RNP, então é o serviço padrão de conexão da RNP. Então, praticamente todas as instituições que estão ligadas no sistema federado da RNP têm acesso ao MConf, tá? Então, basta que você consulte a sua instituição de ensino, provavelmente, de alguma forma, ela deve estar ligada à RNP, tá? E se for uma universidade federal, todas elas praticamente estão interligadas, muitas universidades estaduais, muitas universidades particulares, tá? Então, é uma rede bastante completa que permite essa conectividade entre as instituições. E ela coloca para você muitos recursos, tá? Além da internet de alta velocidade, né? A conexão de alta velocidade entre as instituições, ela coloca também alguns recursos, que neste caso aqui, são recursos de conferência, tá? Então, é um recurso de conferência público, implantado no sistema público da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino e disponível para várias instituições. Nesse caso aqui, o MConf, tá? Ele tem aqui a opção também de iniciar a gravação. Então, dependendo das suas configurações, das configurações da sua instituição via o RNP, também é possível que você faça a gravação da sua videoaula, da sua reunião, e para você ter um acesso depois, tá? Então, por exemplo, para iniciar essa gravação aqui, tá? Ao clicar em sim, depois que você fez essa configuração da conexão, né, do acesso ao MConf na RNP, você tem a possibilidade de você gravar essa reunião e essa reunião vai ficar gravada lá no sistema da RNP. E aí depois você pode acessar isso mediante o software que a sua instituição disponibilizar para você, tá? Então é uma ferramenta bastante interessante, tem alguns recursos muito legais, tá? Alguns recursos de troca de informações, alguns recursos de possibilidade mesmo de interação mais ativa entre os usuários, tá? Você tem aqui também algumas ferramentas adicionais, como você abrir uma sala privada, eventualmente fazer uma enquete junto com seus usuários, propor uma enquete em que eles vão responder naquele momento. Então é um sistema bastante interessante, público, ligado na Rede Nacional de Computadores. Então, eu acho que é um recurso adicional que o colega tem aí, caso ele deseje fazer as suas videoaulas por meio de um recurso de videoconferência, tá bom? Bom, colegas, é isso aí. A gente apresentou rapidamente mais um recurso bastante interessante de videoconferência para vocês, que é o MConf, que mais uma vez é um recurso disponibilizado pela Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, tá?
congregando inúmeras universidades do Brasil, inúmeras instituições de ensino, inúmeras instituições de pesquisa. Então, provavelmente, se você está de alguma forma vinculado a uma universidade, se você está vinculado a um centro de ensino, um instituto federal, a universidade estadual, ou mesmo algumas instituições de ensino médio e fundamental do país, você pode ter acesso a essa ferramenta, tá? Basta consultar a sua instituição, verificar se você está disponível, se você está ligado a essa rede nacional de pesquisa e ensino, e aí, certamente, o pessoal de apoio aí vai te orientar como você entrar no MConf e utilizar essa ferramenta para esse momento de videoaulas, tá bom? Te agradece mais uma vez a atenção. Por favor, se inscreva no nosso canal, clique lá no nosso sininho de notificações, dá um joinha pra gente, a gente aguarda você no próximo momento. Muito obrigado e até mais. Valeu!